Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite, Rê, Guilherme, Boa noite. VR Peixoto, como é que é o seu nome? Vera Vera, Lúcia Peixoto. bem-vinda. Número, Giana, Jordani. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Vamos dar aqueles minutinhos iniciais para o pessoal chegar. Maria, Fulgência, Fernanda, Danilo. O PowerPoint está aí. Para você falar das boas-vindas de quem? Falar das boas-vindas para quem chega e dizer como está no clube. Hoje, boa parte da conversa vai ser comigo. A Flávia tem uma entrevista que ela vai dar daqui a pouquinho para uma rádio lá do Espírito Santo, muito chique. E aí depois ela vem se juntar a gente. Deixa eu compartilhar o PDF, o PowerPoint aqui que ela fez. Boa noite. Olá, Chay, Paula. Deixa eu compartilhar aqui para a gente já começar. Pessoal, como de costume, eu vou mutar o microfone de todo mundo. E aí, só que todo mundo pode falar a qualquer momento, é só levantar a mãozinha ou falar aqui no chat, que aí eu abro o microfone, só para a gente organizar mesmo a discussão, não vazar áudio de ninguém. Pessoal, me falem aqui no chat quem está chegando pela primeira vez. Eu vi ali no grupo que tinham algumas pessoas que estavam entrando no clube por agora. Quem já está há mais tempo. Giana, primeira vez, boa noite. Bem-vinda, Giana. Pessoal, eu também quero aproveitar para apresentar para vocês aqui no chat a Chay, já participou de algumas reuniões com a gente, mas agora ela é parceira nossa mesmo no clube, então vai ajudar a gente em todas as questões. Ela que vai dar os avisos no grupo, né? Vai ser uma parceria aí para ajudar a gente cada vez a manter o clube funcionando da melhor forma possível, né? Às vezes só eu e a Flávia ficava meio puxado também. E a gente quer que o clube só cresça cada vez mais. Então, Chay, obrigada pela ajuda aí. Então, qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, precisarem de algum link, procurem a Chay, que ela vai ajudar da melhor forma possível. Bom, para quem está chegando agora, então deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Andressa Tabazinski, sou sócia no Carreira Literária. E esse é o nosso clube Fora do Radar, que tá, acho que esse é o nosso sétimo ou oitavo livro, agora perdi as contas. Mas começou ano passado o nosso clube com esse intuito de ler livros fora do circuito mainstream. A gente então busca ler livros exclusivamente nacionais, contemporâneos, e dando preferência a autores que a gente acredita que não tiveram repercussão midiática suficiente ou que a gente está sempre em contato com vários editores, né, de casas pequenas, médias e grandes, e a gente sempre pergunta para eles qual é o livro que você acredita que deveria estar sendo mais lido, mais discutido. Então, a nossa curadoria parte daí. O clube acontece uma vez por mês e
é totalmente livre, não é obrigatório comprar o livro com a gente para participar, mas é sempre bom porque ajuda a gente a manter a operação. E hoje vamos ler, então, discutir, né? Já lemos o, o livro da Simone Campos, Mulher de Pouca Fé. Quem aí conseguiu ler ou não, abandonou? Acho que esse é um livro bem diferente do que a gente vinha lendo, né? A gente leu vários livros diferentes, né? De estrutura, livros mais experimentais. Teve o livro lá da Cacilda, O Nome Inventado do Amor, que bagunçou um pouco, né, as expectativas. E o livro da Simone é o primeiro que a gente lê mais numa pegada autoficcional, quase autobiográfica, né? Ela diz que se ficcionaliza algumas coisas, mas eu não sei se foram tantas coisas assim. E ele tem essa pegada mais de relato, mais linear, e é diferente, né? Vamos ver aqui. Giana leu, Tatiana abandonou, Guilherme leu, Paula leu. Lúcia leu em partes, Rafa li, amei, Mônica leu inteiro. Regina disse que tá gostando muito do livro, é muito minha praia. Então, só para contextualizar quem não leu ainda, ou tá só aqui de ouvinte, né? O livro da Simone aqui, Mulher de Pouca Fé, vai contar a história autobiográfica da autora que se converteu, né, à igreja evangélica, a que ela chama de a Arca, mas acho que fica bem evidente que é a igreja do Edir Macedo, né? Ela entra ali aos 9 anos de idade e ela vai relatar meio que de forma linear assim, esse processo dela, vai falar em detalhes até a questão de como era frequentar a igreja, quais eram as crenças, quais eram as regras. Tudo isso entremeado com o fato dela ter sido diagnosticada na vida adulta com autismo, né? E ela vai fazer esse retrospecto assim, entendendo como que isso como que isso fez essa cola, né, para ela na igreja, assim, de gostar das regras, de seguir, de gostar das liturgias. Enfim, a gente vai acompanhar ela durante alguns anos. Ela fica, acho que dos 9, se eu não estou enganada, até os 17, 18 anos na igreja. E é esse o trecho da vida dela que a gente vai acompanhar. Depois ela dá uma breve resumida, assim, na, na, na história, né, do pós. Já vou adiantar, assim, que essa é a parte que me frustrou um pouco da leitura, porque quando eu achei que ia ficar mais interessante de entender a ruptura dela com a igreja, ela meio que dá uma corrida, uma resumida e encerra o livro, né? Mas, no geral, agora daqui a pouco eu vou abrir já para vocês falarem, porque eu quero ouvir como foi a leitura para vocês, porque eu acho que é um livro que vai depender muito do quanto você se identifica, talvez, com a narradora. Porque ele, em estilo mesmo, ele é bem direto ao ponto, né? Ele não tem uma bossa literária, não faz nenhum jogo estético. A história é totalmente linear, a gente vai acompanhando ano a ano. Então, eu acho que se você não grudar nessa personagem e se identificar em alguns aspectos, talvez a leitura possa ter sido um pouco maçante. Eu estava muito engajada, eu gostei muito do livro, né? Já adianto isso. Eu consegui, assim, me identificar com várias partes. Eu não tive uma criação religiosa, mas como uma mulher mais ou menos da faixa etária dela, tive vários pontos em comum com ela e consegui, assim, realmente imergir na história dela. E aí eu queria saber de vocês, assim, as impressões da leitura mesmo. Renato, me identifiquei com a ideia de uma pessoa sem diagnóstico escapando do mundo.
Ela se converte aos 7 anos. Eu tava falando 9, né? Foi bem pontuado, Guto. Impressão, na verdade, ela abre o livro e me prendeu. O final que me impactou. Boa. Gui, deixa eu ouvir você. Alô, estão me ouvindo? Sim. Eu. É o primeiro livro do clube que eu leio com o clube, que os livros do clube eu acabei lendo depois, né? Separado do clube. Eu achei que. Eu tive uma impressão muito. Acho que você resumiu o sentimento de bastante gente aqui, porque eu também tive a mesma. Porque eu comecei a ler o livro e falei assim, tá, mas tá. Quando vem o pós? E aí eu achei que o livro ele fica um pouco indeciso entre. Eu entendo que ele é um livro de emancipação. Eu acho que ela quer mostrar a emancipação em diversas áreas, né? A emancipação dela da família, então, de uma relação dela com o pai, com a mãe, com a avó, a emancipação sexual barra amorosa dela, que termina com ela. Pode dar spoiler, né? Aqui? Sim, Pode. pode, à vontade. É a Que conta de quem não leu em risco. que termina com ela, o livro termina com ela terminando com o namorado, né? Mas aí eu acho que ela passa tanto tempo falando da igreja que terminar com o livro falando do namorado eu achei tão, tipo, pera, ela meio que é quase como se ela tivesse trocado o tema do livro no final, assim, do tipo, em vez de ser uma emancipação religiosa e ela focar só nisso, eu acho que ela tentou abraçar mais temas e, pelo menos para mim, ficou meio nem lá nem cá. E eu achei curioso, assim, essa parte do autoficção, mas é que para mim, tipo, eu senti mais o não ficção pesando do que a ficção aqui. Tipo, não é uma autoficção igual Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma autoficção também, é isso que ele inventa. Ele não tem a irmã é uma amálgama dos três irmãs dele e tal. Aqui pareceu mais do tipo, não quero ser processada Uhum. pela Igreja Universal. Vamos. Então, eu achei que teve muito pouco dramatização, muito pouca cena, assim, tanto que você não consegue imergir tanto em sentimento, mas de imergir mais intelectualmente com ela, eu me identifiquei com várias coisas dela, assim, mesmo sendo católico e não evangélico, esse tipo de coisa. Então, mas tanto que eu acho que a cena que ela despende mais tempo foi a que mais ficou comigo, que é o pai dela na frente do apartamento. E Uhum. aí tem aquele cara se aproximando, e ela tá falando pro pai ir embora, e o pai não vai embora, e você vai começa a ficar numa agonia. Acho que foi justamente essa parte que ela, não, vamos fazer a cena, vamos realmente fazer uma cena ao invés de passar por cima. Uhum. Foi a que mais me pegou, assim. É um livro muito Então, contado, né? exato, é tipo um depoimento. A impressão que ficou para mim no final é assim, é como se ao invés de ter visto um filme, eu tivesse visto uma matéria muito legal do Fantástico. Então, assim, que você quer falar na segunda-feira para outra pessoa, tipo, você viu que a Larissa Manoela não consegue comprar milho na praia? Aí, no caso, é tipo, é a história dessa menina que é autista e ela fez um livro, escreveu, e ela era da igreja tal, e o pastor da igreja tal foi preso. Então, eu não me conectei, sei lá, emocionalmente com a obra, mas eu achei ela bem interessante no todo, assim, sabe? No tema que ela aborda, no total. Eu senti muito. Eu até vou deixar essa pergunta para quem quiser responder, assim, se o livro despertou emoções mais fortes, né? Porque eu senti que a escrita dela é emocionalmente distante. E aí eu sempre ficava pensando, mas será que é por conta do diagnóstico dela, né? Será que ela E tem ela é mais travada emocionalmente? Ou será que é um assunto tão doloroso para ela que ela não abordou tanto? Porque eu queria muito. Eu conheço algumas pessoas que abandonaram a religião depois de adultas e que tentaram romper com isso, mas tinha um sofrimento eterno ali, sabe? De que eles não conseguiam nem elaborar, tipo, não, eu não acredito mais nisso, eu não acho, mas por via das dúvidas, não vou comer esse camarão, sabe? Eu tinha uma aluna que estava escrevendo sobre, né, uma personagem que vivenciava coisas
muito ruins na igreja dela, e aí ela também sonhava que aquilo era pecado, sabe? Racionalmente ela vivia tranquila com a escolha dela, mas tinha raízes muito profundas de culpa. E eu sinto Nossa, eu que ela fugiu fiquei. disso no livro. Isso! Não, tem, assim, umas fugas de detalhes também que. Eu não sei como é que ela foi para Inglaterra até agora. Eu fiquei meio assim, gente, de onde saiu esse dinheiro que essa menina foi para Inglaterra? Todo mundo fudido, não tem Aham. nem casa, carro. Mas, enfim, acho que ela. Coisas que. Ela não quis entrar em detalhes, né? Uhum. Mas eu fiquei mais interessado em ler o No Shopping, Aham. que eu achei que eu vou gostar mais desse livro, que é o primeiro livro dela, para quem não leu, que ela escreve, aí ela vai no Jô. O pessoal até colocou a entrevista do Jô dela ali, não sei qual colocou, mas obrigado, foi bem legal ver e tal. Eu fiquei mais interessado em ler esse livro do Shopping, que eu achei muito interessante a premissa, a proposta, do que eu acho que eu vou gostar mais do que eu gostei desse livro Uhum. dela falando da própria vida. Uhum. É, eu lendo o epílogo assim, eu tive a sensação de que ela pode ter pensado em poupar muito, se poupar e talvez poupar alguns outros personagens. Acho que ela não aprofunda tanto. Mas outra coisa que você comentou, que eu também queria pontuar, que eu não senti que ela mudou de tema ali com o namorado, porque eu acho que foi um tema constante no livro, o papel da mulher na igreja e nas relações. Então, ela uma cena que me chocou muito, assim, que eu acho que foi a que mais me impactou, foi o do cara de 35 anos que queria namorar e casar com ela quando ela tinha Nossa, 14 anos. ai. E fiquei assim, na expectativa que ela fosse aprofundar mais a postura do pai, assim, de só ter ido lá conversar com o cara, tipo, como assim tratar isso como uma coisa tão trivial e banal, né? Mas porque realmente devia ser, né? Tem uma hora, eu não sei se todo mundo tem essa impressão, que ela tem um termo que se chama retcon, que é como se você reescrevesse o que foi dito. Sim. Tem uma hora que ela quase reescreve a cena com o pai, que ela fala assim, não, que eu estava bem com meu pai, nananã, aí eu saí de casa, aí depois ela volta para quando ela estava morando em casa e o pai faz uma parada absurda com ela, assim, em relação à porta, dele bater É quase o ela, clímax da dançar história, contra né? a porta. Eu falei, caraca, peraí. Acho que talvez nem ela tenha conseguido É, processar ainda. exato. E o pai era o grande elo dela com a igreja, né? Tipo, ele que levou ela, ele que era o familiar, ele é a madrasta dela, né? Mas ele o É, mais próximo. Então, com certeza, romper ali com a igreja também seria romper com ele. Eu acho que ali, talvez, foi um livro que ela não se permitiu ir tão profundamente. Mas sim. fiquei com essa impressão, né? Deixa eu passar pro Renato. Está ouvindo? Sim. Eu acho que o que eu ia dizer já foi praticamente dito, né? Essa ideia, né, do papel da mulher dentro da igreja, a coisa de uma pessoa com autismo sem diagnóstico até não sei quantos anos, dá a impressão também que de vez em quando ela dá uma puxada no freio, porque apesar dela falar de umas coisas lá, né, ela fala muito do pânico satânico que tinha ali em anos 80, anos 90, mas ela não cita nenhum nome diretamente, né? Eu não tenho costume com esse modelo de narrativa, né, a não ser por escuta, Uhum. mas eu estou gostando do livro, estou na metade, chegou meio tarde aqui, estou gostando. É, é isso. O pessoal já disse aí o que eu ia dizer. Teve algum episódio do livro que te marcou mais, que você se reconheceu mais? Tô- Pode abrir. Eu acho que essa coisa, né, da pessoa estar dentro de um ambiente onde está todo mundo dizendo uma coisa e você sabe que é outra. Eu acho que isso para mim é bem. Eu me identifiquei muito com essa situação, né? Eu lembro que uma vez eu conversei, eu vi esse diálogo uma vez num programa
tipo uma comédia. Mas eu já presenciei esse tipo de conversa pessoalmente, né? Que a pessoa chega assim e diz, tá, Deus, ele é pelo trabalho, ele é contra a preguiça, beleza. O que é que ele estava fazendo antes de fazer esse universo? Aí a pessoa responde assim, preparando o inferno para quem faz essa pergunta. Ou seja, não perguntar. É, você não deve perguntar as coisas, né? Você não deve. Que história é essa de você querer conhecer um livro que está cheio de um montão de coisa escrita, né? Aí eu cresci num ambiente desse, né? Uhum, Tanto que o hábito de leitura, ele não veio para mim de uma forma muito natural. Ele veio ali pelo tempo da faculdade, já faz uns 25 anos. Aí eu fico vendo, né, essa menina na uhum, igreja, né, que Adão e Eva se casaram e tiveram filhos, e esses filhos geraram não sei quem, e a gente pergunta com quem? Aí o padre manda a gente calar a boca, uhum, né? Mas tudo bem. É isso. E a gente, enquanto autista, né, tem uma coisa que a gente não tem, que é uma espécie de corte, de poda sináptica. Quando você vai chegando ali entre pré-adolescência e começo de adolescência, um monte de sinapses inúteis são descartadas, né? Então, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né? uhum, Qual é o problema de você manter essas sinapses? Não é que você vai acreditar que aquele personagem existe de verdade, é o fato de que você vai conscientemente saber de uma coisa e afetivamente pensar outra totalmente oposta, e essas coisas vão ficar conflitando na sua cabeça. Aí fica aquele peso, né? Cara, eu sei que esse sujeito aí no palco tá mentindo, mas eu tenho medo de desrespeitar ele, porque na minha cabeça o capeta vai me carregar para o inferno. uhum. Aí, para você contornar com racionalização tudo isso, haja ano de terapia, né? Então eu nem culpo muito ela se ela não foi tão incisiva nas coisas, porque eu sei o quanto é difícil. Mas é isso. Enfim, eu não sou acostumado com esse tipo de narrativa, mas eu estou gostando do livro. Muito bacana, Rê. Obrigada pelo depoimento. Vou abrir para Vera. Tem que abrir o microfone, Vera, a gente não tá te ouvindo. Agora sim. Boa noite a todos. Estão Boa me noite. ouvindo? Agora sim. Olha, a sensação que eu sou uma leitora voraz. Eu, desde pequenininha, que lia muito. Comecei com Monteiro Lobato, li a coleção toda. Aos 10 anos, ganhei um prêmio junto com adultos de leitora mais assídua de uma biblioteca no Rio, que eu morava no Rio. De leitora mais assídua. O restante dos premiados eram senhores e senhoras, e só eu com 10 anos. Mas, então, esse livro eu achei interessante, a temática da religião, dessa religião neopentecostal. Mas o que eu senti desse livro é que ele foi feito como se fosse um diário. Ela não passa emoção, ela não passa diálogos, ela não passa tramas, ela passa como se ela fosse contando para si própria as, as explicações que ela dava a si própria e as indagações, muitas, que ela fazia, porque ela ia percebendo que os pastores, principalmente os bispos da igreja, ela faz determinadas críticas com muito cuidado, ela continua respeitando muito a igreja que ela foi levada pela avó, que na verdade foi a avó e o pai, que o pai era engenheiro e a mãe arquiteta. Eu acho interessante que a mãe
acabou deixando primeiro. E o pai, mesmo sendo engenheiro, quer dizer, não é uma pessoa simplória. Uhum. Quem faz um curso de engenharia, como é que não desconfia de toda aquela politicagem e daquele negócio de dar dinheiro para poder. Eles queriam crescer, ter uma televisão, um canal de televisão, queriam se expandir, construir grandes igrejas, né, grandes salões. E o engenheiro continua ali. Eu achei o pai dela muito simplório para ser engenheiro, sabe? Uhum. E acho que ela faz umas indagações muito pertinentes, tão jovem. Uhum. Ela consegue perceber melhor do que o pai, né? Bem melhor do que o pai, as incongruências daquelas falas, Uhum. e a hipocrisia que existia. Uhum. Porque, na verdade, Jesus, quando andou pela terra, pela Bíblia, ele aceitava a todos, ele perdoava a todos, desde Maria Madalena até na sua morte, ele perdoou o ladrão, um dos ladrões. Então, e acredito que a igreja que ela estava começando a frequentar e ficou durante muitos anos, ela falava tanto em Jesus, desmoralizava, botava em segundo plano Nossa Senhora, que é uma coisa bem machista, Uhum. de botar Nossa Senhora em segundo plano, mas ela percebia as incongruências de eles não aceitarem as outras religiões, menosprezarem as religiões de base africana, de, serem contra também o catolicismo com os santos, não perceber que tudo foi fruto de uma época. Então, eu achei que o pai dela foi muito simplório e ela muito inteligente, porque, apesar das pessoas que a cercavam, ela conseguiu sair da igreja, Uhum. apesar de sempre respeitando. Em momento nenhum a gente vê ela fazendo uma crítica mais violenta, mas a ideia que eu passei é que eu estava lendo um diário. Sobre isso do pai, eu também fiquei pensando muito. Tem um momento que ela fala sobre o quanto ele é só puramente conservador, né? E eu acho que ela usa essa figura do pai também em contraste com a mãe, para mostrar o A mãe é quanto mais. que para o homem tá mais confortável. É um ambiente onde eles têm poder total, né? A mulher não tem voz, né? O cara mais Exato. simplório vai ser quem vai mandar, vai permitir ou não que certas coisas sejam feitas. E ela mostra a mãe dela como alguém com aspirações, né? Ela queria ascender socialmente, ela queria ter uma vida mais chique, ela queria ter uma vida mais rica, e a igreja Queria só viajar. suprimia isso, né? E pro pai Exato. dela estava bom, porque ali ele ia ser sempre o chefe da casa, a mulher devia submissão a ele. Então, acho que ela não chega a fazer essa crítica explicitamente, mas acho que está ali para o leitor também absorver que talvez porque é cômodo, né? É cômodo estar nessa situação assim ultra conservadora, né? Quando ela me beneficia a minha estrutura. E uma coisa que eu achei agora puxando o fio, né, que me pegou um pouco no livro também, é que ela fala muito, muito sobre religião, o livro é todo sobre a religião e a igreja, mas ela não fala propriamente de fé, né? O título do livro é Mulher de Pouca Fé, mas em pouquíssimos momentos ela vai falar sobre a relação dela com Deus, com a espiritualidade, né? Acho que fica muito marcado no texto que o ambiente da igreja, por muito tempo, para ela era uma coisa que dava sentido para a vida dela, né? Eram regras claras, ela tinha esse hiperfoco na doutrina, nas passagens bíblicas, mas ela não aborda a fé dela, que
E foi outra falta que eu senti no fim do livro, de tá, agora ela abandonou a igreja, mas como fica Deus nessa história, né? Qual que é essa relação que ela tem agora? Ela abandonou isso, ela fala que ela é agnóstica depois, né? Alguém se irrita, Ela se não diz fala que é ateia. agnóstica. É, Agnóstica. isso. Agnóstica segundo me contaram, agnóstica é quem acredita em Deus, mas não tem religião. Uhum. É, Enquanto que tem também o ateu que não acredita em Deus de jeito nenhum. sim. Ela se diz agnóstica. É verdade, você fez uma ponderação muito verdadeira, ela fala muito pouco em fé, né? A fé dela. Afinal, Uhum. a fé dela parece que é mais nela mesma. Na Uhum. verdade, ela me pareceu assim, é pena que ela não toca no livro quando ela descobre que tem o diagnóstico de autista, o livro não chega até a época em que ela se percebe como autista, tem o diagnóstico, recebe o diagnóstico. Uhum. Mas ela é uma pessoa realmente que não demonstra fé em nada, Uhum. é mais nela mesma. Uhum. Isso me chamou a atenção. E quando ela cita o título do livro durante o livro, né, ela não queria ser percebida como uma mulher de pouca fé, né? Então, acho que mostra o quanto que Não é que ela não queria ser, né? mostra o quanto que essa vivência dentro da igreja era muito mais sobre a performance do que sobre realmente a fé dela e das pessoas, né? Acho que daria para extrapolar das pessoas convivendo com ela. Era mais social, né? É uma vivência social, como se fosse um grande clube. Isso. Obrigada, Vera. Vou abrir para a Giana, que está chegando pela primeira vez. Oi, pessoal. Eu tenho acompanhado vocês no WhatsApp, eu já li alguns livros que vocês têm indicado, e esse coincidiu que eu estava em Brasília, então eu conseguia participar do clube. Quando eu vi o título do livro, me chamou muita atenção, exatamente porque eu achei que tinha muito a ver com a minha vida. Então, quando vocês colocaram ali, eu falei, gente, eu vou ler esse livro, se eu participar do clube ou não, se eu puder. Então, como eu estava aqui, eu devorei o livro, eu estava num voo e eu devorei o livro e eu me senti muito, me identifiquei muito, tá? Com relação a ela e com relação à questão e como a Vera ponderou aqui, não é uma questão de cultura ou não. Então, assim, a mãe dela, eu acredito que foi a minha mãe, que ela sempre me questionou muito, muita coisa do que eu vivia ali dentro, mas ao mesmo tempo naquela fala que ela fala o seguinte, que ela lia os gibis, ela não queria entender se aquilo ali tinha a ver com se a fonte estava certa ou não. Ela queria achar uma explicação para que aquilo estivesse certo. E quantas vezes que a gente fica ali naquele mundo e não consegue enxergar o que está fora. E tinham vários questionamentos que ela fazia, então, para mim, assim, foi um pouco até libertador. Não tinha emoção, era como uma forma de diário, a forma como ela escreveu, mas eu vi muito, tanto é que quando eu comecei a ler o livro, um dia eu comentei com a minha irmã, gente, esse livro que essa moça está escrevendo, eu poderia ter escrito, porque tinha as falas e os diálogos e as coisas que ela escutava dentro da igreja, eu escutei muito, mas para você conseguir sair, enxergar fora daquilo ali, é aquilo que eles vão colocando, não, você não precisa questionar, você sabe? E eu tenho uma mãe extremamente culta, que ela que me trouxe para a leitura, então eu leio vários livros de todas as formas, até quando eu vejo ali uma indicação, vou ler esse livro, vou ler esse, eu leio não sei quantos livros ao ano, mas aquilo ali para mim foi extremamente importante, porque tanto é que quando eu falei, não, eu vou participar desse livro, e se tiver a chance de conhecer a autora, porque eu achei muito interessante as falas e a forma como não é porque a pessoa tem um curso um curso superior em engenharia ou fora isso, quando ela está envolvida naquilo, a forma como é amarrado aquilo, e depois quando você sai desse universo, você ainda tem uma culpa, eu vi que alguém colocou aqui no chat, exatamente essa questão da culpa, do desviado e da coisa, não, mas espera aí, que religião que eu sou hoje? Então eu li procurando ali buscar uma coisa de uma fé que não tem nada a ver com a religiosidade. Então, para mim, foi fantástico. Foi uma experiência incrível, essa leitura.
Bacana, Jean. Obrigada pelo relato. Seja bem-vindo ao clube, espero que você possa Seja participar Obrigada. bem-vinda, mais Jean. vezes. Participarei sim, com certeza. Guta. Oi, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com todo mundo. Adorei aí os comentários da Vera e é a primeira vez que eu participo desse grupo aqui, né? Queria comentar com vocês que quando eu vi a sinopse desse livro me chamou muita atenção, porque recentemente eu li um outro livro chamado Pobre de Direita, do Gessé de Souza, né? E aí eu acho que fazia meio que um link com esse outro livro, porque uma das coisas que eu sempre questionava era alguns posicionamentos, né, de pessoas que frequentam a igreja evangélica, defendendo posicionamentos que não necessariamente os favorecem. E aí eu sempre me perguntava isso e ninguém sabia explicar e tal, e até que eu li o livro do Gessé de Souza e ele trouxe essa questão do acolhimento que as pessoas encontram na igreja, né, evangélica. E aí o que eu achei interessante da Simone é exatamente porque ela traz essa descrição e bem no iniciozinho do livro, até de forma muito detalhada, né, sobre o como se fala e o como que aquela linguagem que é colocada de uma forma genérica faz com que a pessoa se sinta acolhida, né? Então, assim, qualquer pessoa, é quase como se fosse um horóscopo, né? Todo mundo, em algum momento, se sente meio incompreendido, meio fora do padrão, meio... E ali, naquela mensagem que o pastor dá, e ela descreve a mensagem e fala assim, não, parecia que ele estava falando comigo, né? Então, aquilo parecia, para mim, pareceu que fez um link mostrando na prática como que a pessoa que é frequentador da igreja se sente, porque o Gessé de Souza, como sociólogo, ele descreve, mas ele não era frequentador da igreja, né? Nesse sentido, trouxe esse choque de realidade, né? Mas aí, algumas pessoas aqui até já comentaram, né? Eu também achei isso, que a Vera comentou, que parecia que a Simone estava escrevendo um diário e, ao mesmo tempo, ela vai lá atrás, vai lá na frente, sem a coisa ter ter clareza do propósito, né? De que por que ela está fazendo esses parênteses todos e tal. E aí, em falando também na construção da narrativa e dos personagens, me chamou a atenção, mas como eu não li o livro todo ainda, mas pretendo terminar, eu não entendi por que ela coloca o nome e descreve alguns personagens e outros ela fala só meu pai, minha mãe e tal. Então, assim, não sei se isso tem a ver com o vínculo afetivo dela, mas, por exemplo, logo no início ela diz o nome da vodrasta, né? Anne, alguma coisa. Uhum. Mas do pai, do avô dela, que é casado com essa moça, ela não diz o nome dele, né? E ao mesmo tempo também, ela não diz o nome da mãe e do pai, mas ela diz lá o nome das melhores amigas. E para mim foi meio intrigante essa coisa, né? Até porque, como eu tenho dificuldade de decorar, nossa, eu tenho dificuldade de decorar nome, gente. E aí, alguns livros que eu leio, eu vou anotando o nome do personagem e quem é aquele personagem na história, né? É uma forma assim de guardar uma memória. E no caso dela, ela não nomeia todo mundo, né? Então, talvez tenha a ver com esse vínculo afetivo próprio do autista, né? Então, assim, eu achei muito interessante ela descrever, né, essas características do autismo, porque é descrever eles por eles mesmos, né? Como se dissesse assim, não falar de nós sem nós, né? Então, achei interessante isso também. Obrigada aí pela oportunidade de participar. É interessante você pontuar essa coisa do nome, porque também me chamou a atenção isso, mas não dos familiares, isso eu não tinha me atentado, mas ela nomeia alguns pastores e outros não também. O bispo ela nunca nomeia, né? Nem para mudar o nome.
e aí outro ela põe só as iniciais, e tem um que ela nomeia, o tal do Vicente lá, né, que vai virar o deputado. E aí eu não sei se foi uma falta de padronizar ou como ia ser, ou se foi intencional, mas me chamou a atenção também de uma forma esquisita, assim. Mas deixei passar também. Mas eu, foi o que eu falei no começo. Eu acho que é um livro que, se você vê pontos de convergência na sua vida, você acha que ele engata super bem, né? Eu me senti bem imersa, assim, também gostei muito da leitura. Mas acho que eu não tive uma vivência parecida com a dela na questão da religião, assim, mas a adolescência dela, assim, o mundo infantil dela também era muito parecido assim com o meu. Então eu me senti ali como representada. Mas queria ouvir. Agora eu vou passar para Ana. Ana Ottoni. Podemos falar? Oi, Posso Ana, falar? estamos te ouvindo. Ah, tudo bem? Boa Tá. noite. Boa noite, tudo bom? Olha, gente, eu achei o livro bem interessante. Matemática, e me dá muita curiosidade, muita, porque eu estudei no colégio católico, que a gente ia à missa todos os dias. Então, ela, assim, primeira coisa ela ela escreve, eu acho que ela escreve como uma adolescente. Eu não consegui terminar o livro porque eu comprei no Kindle, e o livro que veio para mim, não, eu não chegava a ter, parecia que eu chegava ao fim, mas eu não tinha lido uma boa parte dele. Aí eu botei lá no grupo e o pessoal disse que eu tinha que comprar o livro. E eu achei que eu tinha comprado. O Kindle Unlimited não tinha comprado. Aí eu voltei lá, fui comprar e agora eu estou terminando de ler. Mas já dá para a gente comentar bastante coisa. A primeira é que eu acho que a religião ela queria explicar racionalmente a religião. E as religiões não têm racionalidade, elas são dogmas. Qualquer uma delas é dogmática. E assim, e a racionalidade não pode estar presente no dogma. Você acredita, tem fé ou não tem fé. E aí é que eu acho que ela coloca mulher de pouca fé, porque ela não acreditava no dogma. Ela queria uma explicação lógica. Então, ela não tinha fé. Que toda vez na religião católica é a mesma coisa. Ou você acredita ou você não acredita. Ou você se identifica com aquele sentimento ou você não acredita. Não se identifica. Então, assim, hoje eu continuo indo à igreja. Minha mãe sempre foi muito católica, e meu pai, eles sempre foram, enfim. Mas não acredito, não acho que tenha lógica muitas das coisas, mas tem sentimento. Tem uma coisa de união, todo mundo ser uma comunidade. Eu acho que isso que os evangélicos fazem é uma comunidade que apoia, que segura. Eu trabalhei na saúde pública, eu te juro que em algumas situações eu fui até o templo, até a igreja, e pedi ajuda para eles ajudarem certos pacientes que não tinham como ser ajudados na comunidade. Então, assim, eu acho que ela escreveu como adolescente, os dilemas do adolescente, e faça um questionamento. Hoje eu tenho visto muito isso, que pessoas com uma inteligência superior são muito qualificados como autistas, superdotados, porque os superdotados são
São pessoas jovens e com os mesmos problemas dos jovens. Agora, eles são super inteligentes. E aí fica um dilema entre o que eles são emocionalmente evoluídos e o que eles entendem. Então, tem muito pouca compreensão sobre esse problema da superdotação. E hoje todo mundo está facilitando um pouco, falando que todo mundo é autista. Ela mesma se classifica como autista. Mas eu ainda não terminei, mas eu vou terminar, porque eu achei muito interessante. Mesmo que ela não faça muitas reflexões, ela meio só que conte. Por exemplo, tem um livro que eu acho que é da Simone de Beauvoir, que se chama Menina Má, alguma Ela, inclusive, cita esse livro coisa assim. como leitura. Memórias de uma Menina Má, que é o fato dela questionar as coisas. Uma menina, uma moça, que não é nenhum homem, era uma mulher, questionando um monte de coisa. Então é isso. Obrigada, Ana. Termina assim que vale a pena. Vou passar aqui para Filomena. Oi, Mena. Oi, tá me ouvindo? Sim. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Oi. Então, eu queria pontos positivos. Eu acho que ela tem um lugar de fala, né, para falar desses temas do livro, que são temas meio espinhosos, né? Fala da decadência econômica de uma geração que eu passei por isso, tenho até mais idade do que ela. O autismo, que ela pontua muito bem, que ela coloca como ela se sente, isso aí é uma coisa importante, que aparece pouco na literatura. Então, esse ineditismo temático do livro, eu acho que é o grande positivo do livro, que é falar desse tema super difícil, espinhoso, e que pode gerar tanto hater, né? Que é a questão da religião. E isso eu não conheço nenhuma outra obra que fale sobre isso de forma de um insider, ou de um ex-insider, né? Então, isso aí tem um ponto muito positivo, ela tocar nisso, e a questão do gênero e tal. Também a forma como me lembrou um pouco os Sertões do Euclides da Cunha, no sentido de que a gente vê a mudança de opinião de uma pessoa ao longo do livro, né? Que o Euclides da Cunha começa como jornalista do governo e tal, e ele vai mudando a opinião dele ao longo do livro, no final, com o pessoal, os rebeldes lá de Canudos. Então tem essa trajetória que a gente vê a mudança de opinião. Isso eu achei positivo. O lugar de fala é uma autoficção, mas está muito mais para diário, como disse a Vera, né? E a Ana. Realmente está mais para diário. E as referências que eu conheço muitas, que eu também morei no Rio nessa época e todo, então para mim eu via Copacabana, Tijuca, Ipanema, a igreja de Ipanema, onde a minha avó ia, onde eu ia, também está no livro, então isso é interessante, né? Gostei muito dela falar de Monteiro Lobato, que eu também li a obra toda de Monteiro Lobato, e o Malba-Tahan, que eu sou muito fã também, que é um livro fundador, e que eu descobri agora que o Malba-Tahan é carioca. A gente acha que ele é um autor oriental e ele é um brasileiro com pseudônimo. Olha que interessante. Agora, a pontos negativos, eu achei a linguagem muito prosaica demais, muito teenager, como disse agora a Ana, muito prosaica, muito diário. Isso me incomodou um pouco. Outra coisa é a falta de conflitos, a falta de sentimento, mas isso tem a ver também com a forma de autista de pensar. Então, a gente vê a estética de um escritor autista se manifestando, né? Então, eu que tenho um neto com isso também, leve, no caso, um caso parecido, entendo que tem que ser essa coisa lógica, tem que ter lógica e tem que ter, assim, quadradinho. Então, o livro é meio quadradinho, começa infância, adolescência, nananã, mas isso tem a ver com isso. Então, isso representa a escrita da autora também, né, por esse lado.
Agora, eu acho que o ficcional também pode estar aí, dela falar que ela, na época que ela tinha 7 anos, ela questionou, quando ela tinha 10 anos, ela pensou. Isso daí pode ser ficcional. Isso pode ser ela agora, adulta, querendo colocar ela com 7 anos. A gente não sabe se realmente ela com 7 anos pensou tudo aquilo, ou se ela agora vai e faz isso como uma ficção, né? Oi? Saiu? Eu estou aqui ainda ou não, gente? Não, A não, imagem. Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Ah, tá. Então eu achei que falta conflito, falta sentimento, falta mais assim recursos literários. Eu acho que ficou demais numa linguagem adolescental, com diário, apesar de ser um ineditismo do tema, e isso daí vale, tem todo o valor, o livro por aí. Mas como linguagem, como isso me deixou meio decepcionada. E eu acabei pulando muito no final. Terminei rapidinho. Então é isso, fica o positivo e o negativo, essa é a minha opinião, gente. Eu também tive bastante essa sensação da Mena de que ficou demais no relato. Assim, quase como se pudesse estar numa outra prateleira que não da ficção, assim, né? Acho que tem pouca fabulação, pouca transfiguração, né? Assim, típico da linguagem literária. Literária. Agora, essa falta de emoção, assim, alguns momentos até me cativaram dessa. Eu entendo que possa ali realmente estar em contato com uma mente que funciona de uma outra maneira ali, pelo diagnóstico de autismo, mas eu acho que esse jeito mais rígido dela, né, que a gente consegue ver ali o tempo todo, isso me cativou na narradora. Assim. Acho que a Andressa também se identificou em alguns momentos, mas essa coisa a sensação de tem uma pouca preocupação com estetizar, assim, né? De transformar uma cena específica em trazer tensão para uma cena específica, ou uma beleza aqui nessa descrição. Isso faltou, talvez. Chegou a me gerar um incômodo, porque em certo momento eu entendi que a proposta do livro era aquela, mas me gerou uma discussão de caramba, será que esse livro tem que ser vendido como ficção? Me gerou uma reflexão sobre esses limites entre a ficção e o relato, né? A ficção, entre autoficção e autobiografia, sabe? Fiquei. Eu tava até eu comparei, eu acho que a última autoficção que eu li, assim, que eu gostei muito, foi o da Tatiana Salem Levy, O Melhor Não Contar, que ele é todo feio, ela escreve todo como se fosse um quebra-cabeça, assim, vai e volta, tem trama paralela da vida dela. Isso, eu senti falta disso. A Tatiana fala sobre abuso sexual, não é? Sobre assédio. Assédio, Isso, e que ela sofre do padrasto é uma coisa que ela acho que ela só se permitiu falar sobre isso depois que todo mundo morreu. Mãe, pai, mãe, padrasto. E foi um livro assim que eu curti muito eu achei que ela arrasou muito na parte estética, a história é muito boa. E eu tive um momento me comparando assim, será que não ia ser melhor se fosse um pouco mais daquele jeito assim? Mas me cativou também. Alguém falou que justamente pela falta de emoção também Regina falou, né? Cativou. Eu comprei esse relato, assim, né? Mas o tempo todo eu tava pensando também que muita gente não ia. Eu senti falta de alguma coisa, mas eu achei interessante a temática. Mas é isso. Obrigada, Mena. Sempre bom. Obrigada, boa noite. Dani. Agora foi. Então, eu não terminei de ler ainda, parei na página 141, mas Andressa sabe, eu tenho uma familiaridade com esse tipo de relato, de narrativa. Meu livro está um pouco indo para esse caminho também. E eu achei, assim, muito confortável de ler, agradável. Achei bem interessante.
Mais interessante ainda, porque eu sou do Rio, eu conheço os lugares que ela fala e eu me senti dentro da história também. Me incomodou um pouco no início do livro que ela fica toda hora falando do autismo, do autismo, do autismo, do autismo, do autismo. E eu achei que ficou muito repetitivo e isso me deu uma incomodada, mas depois eu entendi o objetivo. Talvez seja a forma mesmo de um autista pensar, eu não sei, eu não, nunca tive esse diagnóstico, apesar de ter algumas coisas muito semelhantes com ela e tal. Mas ninguém nunca nem falou isso pra mim, então não sei se tem alguma coisa nesse sentido. Mas eu tô gostando muito da história, tô doida pra terminar de ler e achei bem interessante. Estarei aqui no dia da discussão com a autora para poder entender um pouquinho mais como que foi o processo dela de escrita. Obrigada, Obrigada, Dani. Dani. Gui. Gente, desculpa aí pedir a palavra a segunda vez, mas é que eu lembrei que eu tinha um relato para falar aqui no grupo de uma coisa que aconteceu depois que eu terminei de ler, que aconteceu desse mês, porque eu faço teoria musical, aí eu tenho prova de teclado, prova prática. Eu estava na sala de espera, aí chegou uma mãe com um filho, aí eu dei umas instruções ali de como vocês tinham que se inscrever para esperar para você ser chamado para apresentar, e o filho que ia se apresentar. Aí o filho estava jogando no celular, a criança pequena. Aí a mãe falou assim: Ah, ele aprende porque eu toco na igreja, ele também teve a vontade, não quis forçar ele, agora ele está aprendendo. Aí quando ela falou que toca na igreja, você já dá aquelas, assim, assuntos que eu posso tocar com a pessoa, assim, já dá aquela um O pouco. estereótipo já vem, né? Não, um pouquinho de. Porque, pô, você não sai pro confronto todo dia, né? Não, ninguém, não é, né? Não precisa disso. E aí eu comecei a conversar com ela, aí, tipo assim, a cada vez que você vai conversando, a pessoa vai dando mais, tipo, não, porque no encontro de mulheres, não, porque na Bíblia, não, porque nós, os cristãos verdadeiros, acreditamos nisso, blá, blá, blá. Mas assim, ela não foi agressiva, então eu tava, tipo, de boa para conhecer a outra pessoa, né? Pelo menos é o jeito que eu vivo, assim, não machucou ninguém, não vou, tipo, não preciso ir pro confronto, tipo, deixa a pessoa falar. E conhecer também. Aí chegou o momento que ela falou assim: Você sabia que nos países em que a Globo não chegou, tem menos índices de divórcio? Nos países, não, perdão, nas cidades em que a Globo não chegou, tem menos índices de divórcio que nas novelas. A Helena do Manuel Carlos era sempre amante e era visto como descolado e não sei o quê. Eu fui bem sincero, que eu falei assim, moça, eu nem sei quem é Helena de Manuel Carlos, mas tudo bem, tava naquela, aí na minha cabeça eu tava assim, e tinha pessoas também ao redor, eu tava assim, cara, eu não posso entrar muito eu não posso falar que eu concordo, tipo assim, eu não posso me omitir completamente, que vai parecer que eu concordo com esse completo absurdo que está sendo falado, mas eu também não vou, tipo, eu não quero criar um Não vou climão ficar aqui. confrontando. Porque não tem, tipo, ela estava sendo simpática, tá ligado? Não tava. Aí eu lembro que eu só perguntei assim, nossa, mas que pesquisa específica, né? Aí parece que na hora que eu perguntei isso, ela deu Eu acho que, sabe quando você percebe que, tipo Deu conta assim, que talvez você não estivesse concordando. Não, que talvez a pesquisa nem exista, né? tipo assim, sabe quando você para pra pensar que, tipo assim, aquela notícia que você recebe no Zap, aí você É que fala alguém te assim contou. pra alguém, aí a pessoa fala, pera, mas isso é real? Aí você fica assim. Aí nesse momento que ela falou, tipo, Pô, que depois bom desse que ela teve encontro, essa desconfiança, né? aí eu fui chamado para fazer a prova e tal. Aí eu falei assim, cara, é o livro, tipo assim, é o Aham. que eu tinha acabado de ler tipo, está aqui. Não que eu não soubesse que não estivesse aqui, mas foi quase o universo me mostrando assim. Então, não tá só nos anos 90, viu? Tá, Não. está bem perto de você. As pessoas, tipo, ainda estão nesses ambientes e Aham. acabam ficando suscetíveis a certas vieses, né? De tipo, você recebeu uma notícia completamente
Cara, nas cidades que a Gente, Globo que não história chegou, tem maravilhosa. menos assim. É tipo assim, não teve divórcio nas cidades. Caraca, Eles que mediram o pesquisa impacto da de Globo na IBGE cidade. é essa, né? E aí você coloca para você mesmo, para você, tipo, cara, será que eu também não caio nessas, assim, dentro do que eu acredito, assim? Tipo, você acaba ficando mais Uhum. Gente, que história é, maravilhosa. Essa eu vou ter que ciente de colocar. si mesmo, assim. Mas é que eu falei das minhas expressões do livro, eu esqueci de contar esse relato, mas é porque eu falei assim, não, eu tenho que falar isso no clube do livro, porque, pô, casa perfeitamente com a temática do livro. Não, maravilhoso. Sensacional essa história. Bom, que bom que ela pelo menos suspeitou de que talvez, né, ela estivesse Uhum. comprando uma coisa de uma fonte que ela nem. Uhum. É, e acho que o livro, ela é muito categórica nisso, né? Que ela sempre foi muito questionadora, mas acho que ela atribui muito à literatura e a conhecimentos de fora a culpa, né, por ela ter rompido ali com a igreja. E acho que isso fica muito claro, assim, o quanto que não é permitido questionar e também o quanto que é permitido não conhecer outras coisas. Então, uma vez que tudo é do diabo e só o que presta tá aqui, né, esse é o único universo que eu vou conhecer. Então, eu acho que ela foi suave, assim, acho que ela pegou bem leve, em nenhum momento ela cai matando em cima de ninguém, né? Mas ela acaba fazendo essa crítica também. Húmero. Então, eu gostei muito do que a Ana Ottoni falou. O próprio título do livro diz muito, né? Mulher de Pouca Fé, casou muito com o que a Ana falou. Eu fiz um pequeno rol de problemas com a religião que a autora consegue elencar de uma maneira muito autocrática, né? Experiência dela, mas é muito pertinente. Então, por exemplo, a questão da hipocrisia aparece em vários momentos, que realmente é um problema com a religião, né? Até me lembro de quando eu era professor em Mariana, em algumas conversas com as minhas alunas evangélicas, eu me lembro que elas relatavam esse problema que elas tinham com as amigas, né? Que é a questão da hipocrisia, né? Que a religião fala uma coisa e o pessoal faz outra, né? Aí a questão da política na igreja, isso está muito presente. O machismo na igreja, né? Acho que o pessoal esqueceu de mencionar, então em vários momentos também. E a questão financeira, que tem dois lados, né? Que é a exploração financeira da igreja por parte dos pastores, com aquele afã de crescimento, e ao mesmo tempo o consumismo, né? Que ela até relata momentos assim de tertúlia, né? Que o pessoal está reunido e fica aquela disputa de quem tem mais, quem está mais bem vestido, até tem um momento que o pai dela não tem carro, né? Acho que é aquele momento ali que ela fala disso. Então são vários problemas assim com religião que eu acho que é um livro que em termos assim de, vamos pensar assim, panorama, né, literatura brasileira, eu acho que contribui. Essa parte eu gostei muito por elencar problemas com a religião e não ficar pontuando e esquecendo o assunto. São assuntos que são digeridos ao longo do tempo, né? Então até que tem uma transformação da personagem, né? Uma coisa que eu notei para realçar que acho que a maioria de vocês talvez não vá se lembrar. A cena que eu gostei no livro, talvez vocês não vão se lembrar, é a cena do palhaço. Uhum. Não sei se vocês lembram, que é uma festa de crianças, na infância dela. Então, essa cena eu gostei muito, que era até um sujeito que tinha AIDS, daí ele desiste de fazer palhaçada e acaba dando um relato. E é interessante como que os adultos não ligam muito com aquilo que ela presenciou ali no centro da sala e tudo mais. Então, essa cena eu gostei muito, achei que foi emblemática, né? É uma parte do livro que fica na memória. E que às vezes uma leitura despercebida esquece, né, que teve essa passagem. A parte do autismo, eu até tinha comentado, né, que comentei no chat, né, que eu acho assim que uma personagem mulher neurotípica teria tido a mesma experiência. Então a questão do autismo, na minha opinião, não agregou muito no processo, porque não é por ela ser autista que ela foi, Uhum. entre aspas, uma mulher de pouca fé. Outra coisa também que me chamou a atenção do livro são as partes datadas, né? Aquela representação de época, né? Eu até dei risada. O momento que ela fala que ela baixava música, ela estava conhecendo o techno, e ela baixava música pelo Inamp. Aí eu achei engraçado que a gente ouvia muita música
no Inamp nessa época de internet de escada, né? Então, umas coisas assim de época que eu acho que tem aquele, não é bem o saudosismo dos anos 80, né? Porque já é na virada de século, mas acho interessante que o livro tem uma representatividade de época. Tanto é que tem a questão tem até um nome para isso, que o pastor chuta a santa, no caso do livro, não é bem Ele rasga um iconoclastia, pôster do né? livro. A parte iconoclasta, né? A cena. Então é que o pastor rasga né, Uhum. vilipendia lá um ícone religioso. Então essa parte é bem sintomática, representativa de época, isso eu achei interessante também. Tem Muito, mais alguém para falar? Muito interessante. são pontos Tudo que. positivos, do livro. E Uhum. até a própria geografia, assim, acho que também quem é do Rio, morou no Rio, também não só vai se identificar com as questões de época, mas a geografia dela ali, porque ela, Uhum. Uhum. Algumas ruas que ela cita, né? O tiroteio no Borel. uhum. Mas, Uma coisa que chamou atenção é o sucesso literário dela também. Isso já é bem na parte adiantada do livro, para quem está na metade não chegou lá ainda. Mas essa parte me chamou muita atenção, porque aí eu fiquei naquela teoria literária de destacar qual é a do livro, né? Se é realmente uma autoficção e tal. Porque até mencionei no chat, né, que eu achei inverossímil, porque ela tem um sucesso, assim, que nos dias de hoje é inverossímil, assim. A pessoa publica o primeiro livro. Tá bem que tem a representatividade, a autista mulher, já chama atenção, mas para a Folha de São Paulo já baixar na casa da pessoa, fazer uma entrevista, eu achei estranho. Ele já foi no Jô Soares, eu falei, gente, mas hoje em dia eu conheço dezenas de autores aí que estão no chão de fábrica e é muito inverossímil. Tipo assim, como que isso aconteceu com ela? Será que ela está mentindo? Será que é uma ficção, né? Aí eu achei interessante. Acho que ela teve de fato, porque o primeiro livro que ela publica muito jovem, né? ela tá Ela no tinha colégio. 17 anos, estava no colégio, então eu conheci a Simone nessa época. Porque a minha mãe me deu de presente, que na época eu estava com preocupações, né, de adolescente, e achava o capitalismo uma coisa mais horrorosa do mundo, e estava lendo literatura socialista, e minha mãe me deu, na época, esse livro que se chamava No Shopping, que é uma crítica ao capitalismo, ao consumismo e tudo, e eu achei o máximo, assim. E realmente é um livro muito bem escrito, para uma garota de 17 anos, né? De fato, essa coisa ela traz, né? Da precocidade intelectual dela. E acho que até ela assume no livro, no relato dela, que foi meio que uma sorte. Que ela mandou Exato. o livro naquela mesma semana o editor das Sete Letras leu, e aí acho que foi uma ponte entre a assessoria da editora com a Folha de São Paulo. Então, às vezes, tipo, no mercado editorial é muito isso. É quem indique, mas também tem muitos golpes de sorte, né? De você ser um assunto que é quente no momento e conhecer alguém que conhece alguém. E o fato dela ter 17 anos, 17 estar escrevendo sobre aquele tema. Enfim, e tanto que depois desse livro, a trajetória dela segue num outro tom, assim, né? Muito mais flat, que como a Andressa falou, e ela publicou outros 6 livros depois, né? Antes desse, que não fizeram, que não tiveram toda essa repercussão, né? Que esse primeiro tem. Então, acho que é muito daí. O número realmente destoa, né? Com certeza destoa da média do mercado, mas tem muito a ver com este primeiro livro. Depois segue uma trajetória que é muito mais comum. Entendi. Essa parte que você fala do consumismo é muito interessante, até anotei a página 202, para quem está lendo ainda, que é quando ela descobre o Max Weber, que é Aham, época de faculdade, né? E isso é aham. muito interessante porque é aquele contraponto do catolicismo, que acho que é a avó dela que tem essa representatividade, e o pentecostalismo, né? Uhum. Muito. Vamos passar para Vamos. nossa próxima leitura. Húmero, muito obrigada aí pelos comentários. Agora, Excelentes contribuições. agora vamos passar para a próxima leitura. Peraí que eu Fiz alguma coisa. tô.
Oi. E aí depois a gente passa a palavra para Guta. Tá, então, tu não fez a apresentação, né? Fiz, Fez? mas marquei. Tá. Então vamos lá, pessoal. Eu estou bem empolgada com com o nosso próximo livro, porque essa autora é uma autora que eu gosto muito, tanto gosto que convidei para ela ser nossa agenciada aqui no Carreira Literária. Acho que é uma autora que merece ter muito mais visibilidade, muito mais destaque. Eu acho ela realmente brilhante. E a gente vai ler o último romance dela, que foi publicado recentemente pela editora Urutau, que é uma editora bem pequena, independente. Então a gente vai acompanhar a Bárbara Weissman, que depois de ser processada por um crime de racismo no Brasil, decide tentar uma nova vida em Portugal com o marido e o filho. Deslumbrada pela beleza de Lisboa, ela se inspira na sua ascendência portuguesa para adotar uma identidade europeia, evitando a exposição ao sol para manter a pele clara e alisando obsessivamente os cabelos. No seu diário, Bárbara rasura as palavras escritas em brasileiro e as substitui por expressões lusitanas. Mas esse esforço de adaptação é ameaçado por pesadelos recorrentes e pela discriminação que ela sofre por ser, afinal, uma brazuca. Eu precisei ler a orelha para entender o título. Falei assim, meu Deus, né? Título mais hermético, né? O que quer dizer? Mas eu achei interessantíssima a proposta do livro. Essa mulher que sai de um lugar ali de opressora, né? Então ela é acusada de racismo, ela é uma mulher branca de classe média alta, numa grande cidade brasileira, comete, né, um crime de racismo. Ela é uma personagem bem anti-heroína, bem cuzona, mas vai tentar então se reinventar, fazer a vida em Portugal com a família, e aí ela muda de lugar, né? E passa a ser oprimida, passa a sofrer xenofobia, ela passa a ser a minoria. Então, acho que a Fernanda é uma autora super interessante, ela tem uma prosa muito elegante, muito clara, e sempre com questões que estão na ordem do dia. Acho que ela consegue tocar em questões muito atuais. Ela tem uma bagagem também como psicanalista, que eu acho que ela leva para a ficção dela. Então os personagens são sempre muito complexos, ambíguos, nunca são só ruins, só maus, mas também não são os mais virtuosos. Enfim, eu estou muito animada para ler agora o livro todo. Eu li alguns trechos e acompanhei algumas discussões dela, e estou muito empolgada. Li o romance anterior dela, que é o Cativos, que eu recomendo muito para quem gosta de um bom thriller com camadas sociais. E agora vamos ler o Zuca. Estou bem ansiosa, eu também conheço a escrita da Fernanda, mas não esse livro. A Fernanda é uma baita de uma especialista em Nelson Rodrigues, já leu a obra inteira do Nelson Rodrigues, é doutora, né, fez a tese dela sobre a relação entre Nelson, uma leitura, né, articulando Nelson Rodrigues e a psicanálise. Eu não li nada desse livro ainda, mas a expectativa é de que vai ser mais emocionante do que o Mulher de Pouca Fé, né? Porque a Fernanda tem uma pegada mais bem bruta, visceral, assim, mais visceral. E eu tô lendo o novo livro dela, que tá inédito, e eu tô completamente fissurada nesse livro novo, que é o Baleia Azul. E só que ela não termina de escrever, eu agora vou ficar em cima. Então vamos de Zuca enquanto esse não tá pronto. Vamos de Zuca enquanto esse não tá pronto, e eu acho que vai ser muito bom. Pelo que eu li aqui, as primeiras páginas que eu já li, eu achei excepcional. Tô bem empolgada com essa leitura, gente. Aí, só lembrando que desde o livro passado, né, do Maurício, a gente tem enviado junto com os livros um bottom. Um bottom colecionável. Esse vai também com um bottom colecionável. E depois de 6 livros lidos, né, 6 bottoms,
a gente vai enviar uma eco bag. Aí só aqui para vocês conhecerem a Fernanda, podem começar a seguir ela lá no Instagram também. A Fernanda é psicanalista, colunista do Jornal Português Público, publicou mais de 10 obras com destaque para o romance Zuca, o livro de contos Estilhaços de Julho, o ensaio Nelson Rodrigues e a psicanálise e o romance Cativos. Então, Passar a palavra para Guta, que está com a mãozinha. E já bota o link ali, amor, só para... a Chay já botou. Ah, já botou? Uhum. Onde tá aqui? Guta, pode abrir o microfone. Consegui. Tava mudo aqui. Engraçado, porque eu pensei numa pergunta que vocês falaram desse novo livro, que eu queria saber por que exatamente vocês escolheram Mulher de Pouca Fé, para além de ser um livro que não está, né, entre os mais vendidos, mais conhecidos e tal, eu queria saber por que vocês escolheram esse livro, não estava aqui na época, né? E vocês já falaram tão bem do outro, né? Explicando por que vocês conheceram. Então, eu estava com essa curiosidade. E uma outra coisa, eu cliquei nesse link que colocaram aqui e não está funcionando, tá? Deixa eu ver. Do livro. Ué, aqui funcionou. Aqui também abriu. Será que é o link da compra? Não funcionou. Também. Eu não sei, para mim aparece uma mensagem de erro. Tenta mandar só o Você- link da compra para ver se você consegue abrir. Aqui funcionou, aqui abriu, o pessoal está conseguindo abrir. Então, sim, agora tentando sim. responder essa pergunta, né, sobre a Simone, ali, acho que o primeiro fator, né, é isso dela, acho que ser uma autora que está aí já há bastante tempo, com uma trajetória ali desde os 17, hoje, né, uma mulher de mais de 40, então, de mais de 20 anos de trajetória, e que eu acho que a obra dela merece circular mais, porque é uma obra diversa, porque, né, por ser uma autora mulher que já tem uma obra relativamente extensa e acho que relativamente pouco lida. E depois me instigou muito o tema. Eu acho que né, é muito pouco explorado na literatura, na ficção brasileira, a relação do indivíduo com a religião. E a gente está, principalmente hoje, né, que a gente está vendo um aumento, né, cada vez mais significativo da fé evangélica. Acho que ter um olhar de alguém que esteve ali dentro, que hoje não está mais, me pareceu muito interessante, sobretudo num ano de eleições, então acho que passou um pouco por isso. Obrigada. Número. Eu ia só perguntar se vocês têm o livro Nelson Rodrigues e a Psicanálise. Eu tenho um arquivo que a Fernanda, uma época, me passou, porque eu fiquei curiosa para ler. Mas eu acho que esse livro ele já foi publicado, talvez tenha sido pelas Sete Letras, né? E aí acho que você consegue encontrar no site das Sete Letras. Eu vou procurar saber, eu vou perguntar para ela e aí eu compartilho lá no grupo, se você tiver interesse. Eu vi que ele tem aqui na Amazon, tá? R$ 60 tem um. Só que eu tô perguntando se vocês não têm ele não, né? Porque aí já mandava os dois. Não tem número, infelizmente. Tudo bem. Beleza. Pessoal, acho que então é isso, né? Foi ótimo o encontro, como sempre. A gente já tem data, o encontro com a Simone? Ainda não, provavelmente daqui a 2 semanas, daqui a 2 ou 3 semanas. Agora, o nosso próximo encontro aqui para discutir o Zuca, e esse sim tem data. Deixa eu já passar para vocês, tá? Mas qualquer coisa também, depois a Chay vai... A Chay vai uma colocar data lá, mais data. mas só para todo mundo que está aqui ao vivo já anotar. Então, peraí, gente, só um minutinho. Hoje, aqui, dia 14, aqui, segunda semana, dia 18, tá? Vai ficar para dia 18, terça-feira, dia 18, o nosso encontro para discutir o Zuca. Antes disso, a gente se encontra de novo para conversar com a Simone. Conversar com a Simone, e aí, nos próximos dias, até o final dessa semana, eu digo para vocês qual que vai ser o dia direitinho. Só confirmar com ela. Pessoal, uma boa noite para todo mundo.
Pessoal, Boa semana. beijo, muito obrigada pela discussão e para Semana quem que vem, chegou, quem for pra Flip, nos vemos na Flip. isso, quem for para Flip já manda mensagem ali para a gente marcar de se encontrar. E quem chegou agora, quem está entrando no clube agora, seja muito bem-vindo. A gente se encontra para discutir o livro da Fernanda e vamos nos falando até lá pelo grupo. Tá bom? Tchau, tchau. Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.